Escolhi para falar sobre vícios, virtudes e paixões. Um tema interessante, né? Afinal de contas, olha só, já ficou até vermelho, não está ruborizado, não fui eu que fiz não, mas daqui a pouco ele volta a ficar. É um tema interessante, né? E é um tema interessante e vasto, porque quando a gente fala, especialmente de vícios, hoje em dia as pessoas falam muito sobre vício, né? Frequentemente você vê as pessoas discutindo, poxa, a questão do crack está acabando com a sociedade, a cocaína, não sei o quê, barará. E até isso sempre. E tem uma situação engraçada que eu estava trabalhando com um grupo de assistentes uma vez e estava vendo ali, só naquele grupo eram umas 20 e poucas pessoas, tinham duas, né, eram mulheres só, foi um grupo só de mulheres, duas ex-adictas de crack e tinha uma usuária contínua de álcool que não conseguia largar. Então a gente sempre fala do crack como uma coisa, que acaba com a vida, etc. E muitas vezes as drogas lícitas, como o álcool, por exemplo, como o tabaco, afetam mais a vida das pessoas até mesmo que as drogas ilícitas. Então assim, a gente fala muito de vício e às vezes fala com muito preconceito sobre vício e esquece que vício muitas vezes não inclui só essas questões que têm a ver com a ilegalidade. Tem pessoas que se viciam em sexo, e não é incomum. Tem pessoas que se viciam em trabalho, e também não é incomum. Você vai encontrar muitas pessoas que são workaholics, dedicam a vida tanto ao trabalho, que vão literalmente destruindo todos os outros aspectos da sua vida. Família, amigos, tudo isso vai ficando para trás, porque o trabalho é o único foco da sua vida, o único foco da sua existência. Então, vício é uma questão que mexe muito com a gente, tem muito preconceito em cima. Virtudes e paixões, né? Virtudes no sentido bem de oposição como vício e virtude, é assim que está como Kardec coloca, e paixões porque fica sempre pairando aquela frase que vira bordão, até que ele diz, as paixões são como os cavalos bravios, né? A frase de Kardec. Se deixadas correr soltas são destruidoras, mas se controladas, elas decuplicam, e aí não estou exagerando, é o termo de Kardec, a nossa capacidade evolutiva. A gente chama atenção, mas a minha paixão decuplica a minha capacidade, eu só consigo fazer bobagem com a minha paixão, né? Fica sempre em dúvida com isso. Então vamos falar isso. Como eu falei que o viés é científico, eu gosto de começar bem do início. No início, estava lá, né? O que é o início para a doutrina espírita? A gente tem 3 princípios básicos, não é isso? Se quiser, depois eu mando o PowerPoint. Se quiser, depois eu mando o PowerPoint para você, quer? Tá bom. Então, assim, no início a gente tem 3 princípios no universo, não é isso? Deus, a causa primeira de todas as coisas, que vai gerar e criar tudo, que vai gerar e criar não só esse universo que habitamos, porque hoje em dia o conhecimento científico já não fala mais de um universo, e sim de multiversos, e aí a gente pensa que coisa enorme é isso, né? São múltiplos universos como esse que vivemos. Então Deus, o Criador desse enorme todo em que a gente vive, o princípio inteligente, né? Que vem a sua individualização, vai vir a ser o Espírito, esse que vos fala, né? Vocês estão tendo uma comunicação mediúnica, eu, o Espírito, estou falando com vocês, né? Não esquece disso sempre. Não, comunicação, eu não sou médium, eu não ouço Espírito nenhum, nem aquele que trabalha comigo, nem aquele que... Né? Somos todos espíritos, somos espíritos. Quem vos fala é o Espírito, não é a carne. É muito ao contrário do que a gente pensa. Então serão o princípio inteligente que vai se individualizar no fim da sua evolução como um espírito. Se chegar mais para cá, que ela não está me vendo. Pronto. Mas tem mais um lá. E a matéria, né, cuja individualização vai dar nos corpos. A gente sempre fala disso. Esqueci que o microfone está aqui hoje. A gente sempre fala disso. Ficou muito alto agora? E esquece, e eu falo muito hoje em dia da teoria do Big Bang, né? As pessoas já devem ter ouvido que o universo começou numa grande explosão, né? Eu acho isso sempre muito engraçado também, porque a grande explosão que o universo começa tem 1 nanômetro, 1 bilionésimo de metro, né? E não teve nem luz nem som. Isso só vem ser gerado depois. Então vamos começar a falar da evolução da matéria, para a gente chegar lá, por incrível que pareça, em vícios, virtudes e paixões.
Espero não me perder no caminho. Pois bem, isso é o início do tal da Big Bang, né? Lá no início existia uma força única, olha só que eu não estou falando nem de luz ainda, nem de matéria, uma força única que depois foi individualizando nas forças que a gente conhece. Então as 4 forças que a gente conhece ali no final: força eletromagnética forte, né, força nuclear fraca, força nuclear forte e gravitação. Essas 3 daqui de baixo são muito intensas. Muito intensas. São elas que fazem, por exemplo, que os prótons de um núcleo fiquem grudados. Porque imagina, né, se a gente não consegue tocar numa mesa porque os elétrons se repelem, como é que você pega prótons e gruda eles no núcleo? São essas forças. A mais fraquinha de todas, eu gosto de falar disso porque a gente sempre fala que, puxa, eu não posso fazer nada porque eu não tenho força para mudar as coisas. A gente não fala disso sempre. Como eu queria que fosse diferente, mas eu não vou fazer diferença. A mais fraca de todas, e mais fraca de longe, é a gravidade. Ela é muito fraquinha, muito. Né? Mas ela é tão fraquinha, que os efeitos dela só são sentidos quando as outras já desapareceram, quando as outras já estão literalmente consumidas. E foi a gravidade que dá forma a esse universo que a gente vive. Depois que acaba a grande confusão de forças, a matéria começa a se elementarizar em partículas. Eu não vou entrar nisso aqui não, isso aqui vem do livro de física, né? Estamos falando de partículas que a gente conhece, desde elétrons que a gente conhece desde 1897, até partículas como o bóson de Higgs, que veio aqui, ó, em 1983, não, de Higgs, aqui, que foi descoberto há 2 anos atrás, certo? Em 2013, o pessoal descobriu o bóson de Higgs, lembra? Aquela partícula que saiu, descobriram a partícula de Deus. Você conhece a história, não sei, né? Assim, o autor da descoberta fez um livro chamado de Goddamn Particle, a partícula maldita, vou dizer em inglês, né? Só que aí o editor disse, não, esse livro não vai vender, o Goddamn Particle, não vai vender, tira o damn, the God Particle, partícula de Deus. A história da partícula danada, porque ela é muito difícil de ser encontrada, ela já tinha sido teorizada há muito tempo, e mesmo com os ciclotrões, mesmo com as coisas, ninguém conseguia descobrir a partícula. Aí quando ele lançou o livro, óbvio que ficou tal na mídia como descobriram a partícula de Deus. Agora Deus não existe mais, não tinha nada a ver. Era a partícula maldita, em inglês, né? A partícula danada por Deus. The Goddamn Particle. O bóson de Higgs. Então a gente já viu que essas elementarizações, essas partículas, essas coagulações do fluido cósmico universal, a gente continua descobrindo até hoje. E vamos continuar descobrindo mais e mais, não se enganem, isso não se esgota. Cada vez que eu aumento mais o recurso, eu descubro coagulações menores daquilo que a gente conhece da doutrina como fluido cósmico universal. Coagulações menores dessas forças. Essas coisas vão se organizando cada vez mais, essa pessoa deve conhecer do livro de química lá, do seu segundo grau, formando lá os elétrons se juntando e formando matéria cada vez mais elaborada. Aí a gente encontra lá no livro dos Espíritos literalmente assim. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele sempre começa pelo átomo. Não é? Então a gente começa a ver uma organização daquela matéria. No fim das contas, quando a gente está falando de organização de alguma coisa, já é uma interação com a inteligência. Já é o princípio inteligente também se depurando nisso. Daí a gente muitas vezes fica pensando, poxa, então no reino mineral é só matéria. Sim, mas já na matéria existe uma coisa que a gente muitas vezes esquece nas nossas vidas. O que funciona, continua. O que não funciona, simplesmente se espalha. Quando a gente pensa mesmo em matérias enormes, esse é o nosso sistema solar, certo? Você já deve ter visto isso aí. Existe um cinturão de asteroides no sistema solar. Por que eles se agrupam em uma determinada localidade? Eles não se agrupam ali. Quando eles estão fora, ou eles caem mais para dentro, ou eles são expulsos. Então aquela região é uma região onde aquelas partículas grandes, né, matéria, se agrupa no fim das contas. E é assim que funciona
na matéria. O reino mineral vai ter toda a sua interação através da lei de atração, como ele se atrai e o que funciona, o que é estável permanece e o que não é simplesmente se desvane, se dissipa, desaparece. Todas aquelas partículas de toda aquela matéria que existia lá no início do nosso universo já se combinou, já se transformou em outra e continuou cada vez mais se articulando e se multiplicando, e se combinando em formas cada vez mais diferentes, em múltiplas formas. Não só lá, você vai ter um outro cinturão além do nosso sistema solar, que é uma outra área dessa de estabilidade. A gente vê essa coisa no dia a dia. Se você estiver dirigindo uma estrada e olhar para ela com atenção, você vai ver que os cantos são empoeirados, não é? E o meio não. É tão comum que a gente nem presta atenção. Ok, quem é que empurra a poeira para os cantos? Ninguém. Só que a poeira que está no meio da estrada não consegue ficar parada, porque os carros estão sempre passando. Então ela está sempre sendo levantada. Quando ela chega no canto, ela se estabiliza. E aí ela fica sossegada, ela se enxerga claramente, às vezes, pela formato. Todo mundo sabe disso, né? Com a dona de casa que já não encontrou aqueles bolos de poeira, às vezes, em algum canto. Por quê? Porque o vento faz a curva ali, e ali ele se estabiliza, a poeira vai acumulando, ali você tira um bolão de poeira. As coisas se estabilizam em determinadas regiões em que elas se permitem. Isso funciona até o surgimento da vida. Então, até o surgimento da vida, a gente tem uma norma que é assim: funcionou? Ok, permanece. Não funcionou? Desvanece. Não é? Quando a vida surge, eu peguei de propósito para falar da vida, a experiência que a gente fez lá em Marte com a Viking, né, tentando descobrir vida. Como é que a gente tentou descobrir vida em outro planeta? A gente pegou glicose, que é tipicamente a energia que a vida que a gente conhece usa, jogou no solo e mediu para ver se saía alguma coisa. Se saía algum gás. Porque vida transforma. O que acontece quando o princípio vital se junta a um princípio material? O que diferencia essas duas coisas? O que diferencia lá o cinturão de asteroides de uma bactéria? Ela precisa trocar com o ambiente para garantir a sua preservação. Não é isso? A bactéria mais bobinha possível, ela precisa ir ao ambiente e aurir nutrientes para sobreviver. Mesmo aquela mais simples, lá no início, aquele coacervato que a gente estudava lá no ginásio, ela troca. Ela tem necessidade. E por ela ter necessidade, o nível de troca que ela estabelece no ambiente é muito maior que no reino mineral. Nós vivemos num planeta que foi transformado pela vida. A gente vive literalmente uma ecosfera. O oxigênio que eu respiro foi produzido pelas primeiras bactérias que povoaram o mundo. Na verdade, é um gás tóxico, o oxigênio. Por isso que a gente vai envelhecendo. Cada vez que a gente respira, ele dá uma matadinha na gente. Tá? Se a gente não respirasse, a gente não morria, mas também não vivia. Então não adiantava nada, não tinha graça. Tá? Cada vez que eu respiro, eu estou respirando oxigênio que foi produzido pela vida lá no planeta Terra. Inicialmente não tem tanto oxigênio assim no planeta. É a própria ecosfera que produz isso. E isso permitiu que outras espécies florescessem. E é assim até hoje. É a diversidade biológica que garante a manutenção dessa camada viva no planeta inteiro. A gente normalmente acha que vivo é só plantinha. Né? E esquece que um dos maiores ecossistemas que tem é a superfície marinha, superfície mesmo. Descobriram que tem um filmezinho de micro-organismo que fica na superfície do mar. E isso é um ecossistema importante. Então vamos lá. Então, o inorgânico se organiza ou se dissipa. O ser vivo necessita troca ativa com o ambiente para garantir a continuidade. Olha só que então o ser vivo passa a ter necessidade, coisa que o mineral não tem. Se eu deixar uma pedra lá e ela não interagir com ninguém, ela vai continuar a mesma pedra para sempre. Se ela interagir com condições favoráveis, pode ser que ela mude. Seja pela erosão e forme uma bonita montanha, seja pela cristalização e forme um lindo cristal que a gente adora, né? Arrancar da terra e botar lá arrancada para ver, não é isso? Ela pode mudar, mas se eu deixar ela quieta, ela fica. Quando eu deixo qualquer coisa viva quieto, ele fenece.
ele morre. O princípio vital demanda troca. Isso é bem interessante, né? Então, continuando. A gente conhece essa frase, até às vezes um pouco distorcida, que é de Leon Denis. Inicialmente ela está lá, no Problema do Discernimento Distinto da Dor, de Leon Denis. Aí vira e mexe, o pessoal distorce, bota lá, já dormindo no mineral, mas ele diz lá, evolução do princípio inteligente. Na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, no homem acorda, conhece, possui e torna-se consciente. Não é? Por quê? Quando eu olho uma planta, eu vejo uma solução de problemas tremendamente sensível. Ela se organiza para conseguir o máximo de luz possível, ela se organiza para conseguir os nutrientes do solo, ela se organiza para arrumar espaço e competir pelo seu lugar no espaço. Então ela tem já solução de princípio inteligente. Percebam que ela é uma máquina. Quando eu vou estudar isso, eu consigo entender como isso foi feito. E muito mais, a gente às vezes fica em dúvida, né? Tem um livro muito legal que é A Caixa Preta de Darwin, que é de um cientista, um bioquímico, que foi lá e disse, olha só pessoal, muito bonito esse negócio da seleção natural, que vocês disseram e tal, mas ela não resolve todos os problemas, porque assim, quando eu penso, por exemplo, na visão, eu tenho 9 proteínas que funcionam como uma máquina bioquímica para que o fóton chegue, ative, seja transformado em impulso nervoso e o neurônio volte a se disponibilizar para receber o próximo fóton. Né? Porque senão a gente recebia um facho de luz e acabou. Estava para sempre cego, né? Aí eu vi a luz e acabou. Às vezes tem algumas pessoas são assim, né? Mas o que a gente precisa... Você não está vendo aqui? Você não está vendo? Você não está vendo aqui? Tem um lugarzinho aqui na frente. Pois bem, então no fim das contas, o que acontece? A gente vê uma máquina que resolve problemas. Os primeiros animais são assim, eu escolhi de propósito águas vivas. Coisa muito simples, não é? Não tem cérebro, não tem músculo, não tem quase nada ela. Tem alguns poucos sensores e, no entanto, elas se organizam em grupo, elas caçam e elas andam em bando. Diferente de como a gente pensa, né? Quando a gente pensa nisso, bom, tem que ter uma organização, né? Para andar em grupo tem que ter organização, tem que ter relógios, dizendo a hora de se reunir, de se parar, né? Corre para lá, corre para cá. Não, elas seguem princípios muito básicos de temperatura, de salinidade. Com isso elas migram, elas andam em bando. Elas respondem assim que alguém toca nos seus tentáculos, elas imediatamente lançam o seu veneno e com isso elas caçam e aí recolhem o tentáculo trazendo o que for, elas não sabem nem o que é. Elas não pensam no que é, né? Será que é um peixe ou não? Por isso que a água viva toca na gente e queima. Não teria o mínimo objetivo, afinal sou grande demais para ela, ela não vai me digerir, né? Mas ela não sabe disso, ela não pensa, mas ela resolve problemas. Ela resolve problemas usando um instinto. Literalmente, o reflexo. O instinto é força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem sem ensino prévio ou mais ou menos apto, segundo a espécie, leitos macios de abrigos para suas progênies, armadilhas para apanhar a presa se nutrem, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas são providos, e os sexos se aproximam, que a mãe escolhe os filhos, que estes procuram o seio materno. Está no Gênesis. Capítulo 10, item 188, falando sobre o instinto e a inteligência. Porque essa organização do princípio inteligente vai tomando um jeito tal que vai resolver uma série de problemas. Né? Por exemplo, as formigas. Formigas são ótimas. Os insetos, de maneira geral, resolvem o problema da seguinte forma. Tentativa e erro. Eles geram milhões de descendentes, não é? Uma baratinha em 2 gerações já é capaz de repovoar o planeta. Né? Que a potência de 16, cada vez que ela põe um ovinho, sai 16 baratinhos, imagina isso. Né? Então, como é que eles fazem? Eles fazem de tudo. O que não funciona, morre. O que funciona, continua. Não é assim? Então é por isso que a gente não consegue um inseticida eficaz contra baratas. A gente descobre um que mata 99,99% das baratas. Aquele 0,01 que sobra, o que faz? Repovoa a nossa casa inteira. Não adianta.
Já, meu Deus, de novo, barato aqui, acabei de fazer a dedetização. Muito interessante, né? Aí eu botei ali, inteligência e o instinto, uma pergunta, por quê? Porque nós também resolvemos problemas assim. Todo bebê que nasce é um gênio. Ele tem, literalmente, 10 vezes mais neurônios do que ele vai chegar aos 21 anos de idade. 10 vezes mais. Para que tudo isso? É por isso que a gente lê em Kardec que o bebê está coberto por um véu. Isso faz um ruído neuronal de tal ordem que o espírito, qualquer um que seja, não vai conseguir falar. Só vai falar gugu e dadá, e mais nada. Né? É um ruído neuronal enorme. Para que isso? Vou dar um bom exemplo. A retina, por exemplo, ela aprende a ver. Eu vou ensinando a retina como funciona a visão à medida que o bebê enxerga. Se você tiver um bebê que nasce com catarata congênita, por exemplo, que é uma doença que existe, ele nasce com os olhos velados, como quem tem catarata. Se você não operar com urgência, ainda se você operar ele depois de 2 meses, não adianta mais. Apesar de ele ter a retina intacta, o nervo óptico intacto, o cérebro funcionando bem, a retina não é mais capaz a aprender a ver, porque ela aprende desse jeito. Ela vê como funciona, objeto. É por isso que a gente fica estimulando o bebê com estimulação mão-olho, né? Você põe um monte de brinquedo, um monte de coisa, ele olha aquilo, pega e diz, sim, objeto, entendi. Essa mancha que fez lá no meu olho, isso significa esse objeto. Então, cérebro, esses neurônios são importantes, outros não. Então eu vou deixando morrer os neurônios que não são utilizados. Daí a gente falar da importância dos 0 aos 7 anos. Porque durante esse período eu estou construindo automatismos. Então, se eu pego aquela criança e ensino para ela que quando ela tiver um problema, ela deve buscar conversar com alguém para resolver aquele problema, é esse o automatismo que ela vai ter, independente do espírito que esteja ali dentro. Se eu ensino para ela que quando ela tem um problema, vem alguém mais forte e encaçapa ela, eu vou ensinar exatamente isso. E às vezes a gente não fica se perguntando por que a nossa juventude é tão violenta. Porque muitas vezes eu ensinei ela durante toda a sua formação com a lei do mais forte. Típico, né? Menino, leva o casaco. Não quero não, mãe. Leva que eu estou mandando. Isso é a lei do mais forte. Não é? Isso é a lei do mais forte. Eu não me dei o trabalho de explicar. Mas, filho, se chover, você já está com casaco. Amarra ele na cintura, não tem problema. Expliquei. Ele diz, é por isso que ela quer que eu leve o casaco. Não é? A gente normalmente usa a lei do mais forte nesse sentido em outro. Para adolescentes, então é fogo. Né? Porque adolescente, quando chega a época de exercitar a personalidade, ele desafia tudo. Né? Então, se ele diz, olha só, meia-noite em casa, é claro que ele chega às 2. Né? Porque ele tem que desafiar. E aí, às vezes, a gente se pega fazendo a seguinte besteira. 3 horas da manhã, o adolescente não chegou em casa, você liga para ele e diz, onde você está? Ainda estou na festa. Aí você diz para ele assim, venha para casa agora, com todos os riscos de vir às 3 da manhã. Você nunca diz, fique aí e só venha quando amanhecer. Por que não? O risco não é menor? É porque eu também não fui ensinado assim, né? Ele desobedeceu, ele rompeu a lei do mais forte, eu tenho que fazer valer a lei do mais forte. Ele tem que vir porque eu disse que ele tinha que vir. Mesmo que ele se ponha em mais risco às 3 da manhã do que às 6. Não é que eu devia dizer, então não venha. Você fica aí até de manhã e venha só quando estiver claro. É isso que eu devia fazer? Quem faz? Acho que o silêncio foi uma concordância, né? Nós também aprendemos dessa forma. A gente exercita neurônios e forma caminhos de automatismo. Então é só quando é criança? Não, isso é permanente. Só que, enquanto eu sou criança, eu tenho muito mais neurônio para fazer isso. E tenho mais caminhos alternativos. É por isso que você pega uma criança pequena, manda para outro país, ele em 2 meses está falando a língua fluentemente, sem sotaque. Ele aprendeu todos os fonemas. A gente vai para lá e não adianta. Continua não sabendo onde põe a língua para fazer o V em inglês. Né? V. Você não, está errado. Está errado, não é V. A gente não consegue. Não aprendi o fonema na idade certa, não vou aprender mais. Vou falar com sotaque o resto da vida.
Tu não vai ouvir dizer, você é brasileiro, né? Sou. Né? Tem aquele Brazilian Lion, um videozinho no YouTube que é um leão falando inglês com sotaque brasileiro. A gente rola de rir porque a gente ouve dizer isso mesmo. Entendi o que outro. Não vou aprender. Porque os neurônios que montavam o mecanismo motor daquele fonema já foram, não estão mais disponíveis. Então, eles morreram, literalmente. Adulto é a mesma coisa. Aos 18 anos você vai aprender a dirigir, você senta no carro e diz, olha só, não tirou da estrada, mas não deixa de ligar o retrovisor, os dois externos, presta atenção no barulho do motor, na trepidação do carro, você diz, como? Como é que eu faço tudo isso? Em 6 meses você está fazendo tudo isso e mais. Está cantando a música que está no rádio, conversando com seu amigo do lado, fulano, tem na rua, fulano, não é? O que ocorreu? Eu montei automatismos e continuou. Esses automatismos existem sempre. Não é à toa que Emmanuel diz, não há virtude que antes não tenha sido um hábito. Eu começo a me habituar a fazer as coisas certas, daqui a pouco eu estou fazendo sem esforço, porque virou um automatismo. Né? Se eu começo a me habituar a fazer as coisas erradas, seja qual for, daqui a pouco eu também estou fazendo elas sem esforço. Perceba que eu estou falando da máquina biológica que a gente habita, não é do espírito. Então o espírito que foi ensinado a conversar pequenininho pode ser o mais rebelde possível. A primeira tendência quando tiver um problema vai ser conversar. O que foi ensinado a bater pode ser o espírito mais elevado possível. A primeira tendência vai ser bater. O que ele vai ter que fazer? Se virar para livrar dessa tendência. Não vou fazer isso. Não vou. Né? Vai com Deus, meu irmão. Eu brinco com isso sempre nas fechadas, né? Cada vez que eu tomo fechada no carro, às vezes surgiu o homem mais primitivo possível com um tacape na mão. Eu digo, senta, quieto. Tchau, pode ir, deve estar com pressa. Mas isso demanda um esforço meu. E quanto mais eu faço, mais fácil é de fazê-lo. Se eu parar de fazer, daqui a pouco eu estou querendo brigar na rua. Um outro jeito de aprendizado que nós temos, que também está ligado à máquina biológica, é o aprendizado heurístico. A gente tem uma campainha no cérebro que toca toda vez que alguma coisa dá certo. Qualquer coisa. Se eu pegar uma vassoura e varrer isso aqui, quando eu acabar de varrer, eu sou invadido por uma sensação de bem-estar, que olha, ficou lindo. Né? Qualquer coisa, eu varri o chão. Né? Eu sei que é um serviço que daqui a pouco vai estar igualzinho que eu falei, mas eu sou invadido pela sensação de deu certo, foi bom. Isso é um aprendizado que a gente chama de heurístico. Cada vez que eu me aproximo da solução, eu tenho uma recompensa, e eu me aproximo mais, e mais, e mais. Não é? Eu sempre gosto de ensinar isso para as mulheres, especialmente, porque assim, elas gostam muito de brigar, os maridos não briguem. Tem um programa na televisão, que é um reality show, que assim, você pode treinar seu marido como você treina seu cão. E sem brincadeira, isso não estou inventando, é de uma adestradora de cachorros americana, né, que treina. E quando você treina animal, você treina por esse tipo de aprendizagem. O que você faz? Ela deu um exemplo. Ela pegou, soltou um cachorro no ambiente e ele começou, como qualquer canídeo, no mecanismo de exploração dele. Vai cheirar tudo, né? Você solta um cachorro no ambiente diferente e cheira tudo. Tá? Cheirando tudo. Ela pegou um bambolê no meio da sala. Cada vez que o cachorro olhava na direção do bambolê, ela apertava um cliquezinho e ia lá e fazia um carinho nele. Em 5 minutos, ela apertava o clique e o cachorro pulava por dentro do bambolê. Aí ela virou para a moça e disse, você vai treinar o seu marido exatamente desse jeito. A queixa dela é que o marido tinha um computador na copa e não saía do computador para coisa nenhuma. Tomava café, almoçava, jantava no computador. E ela não gostava disso. Mulheres têm um certo ciúme de computador, não entendo porquê, mas tem, né? Acho que é genético. Pois bem, aí ela não queria que ele fizesse isso. Aí disse, você vai fazer o seguinte, botaram uma câmera escondida lá na cozinha da mulher, você vai parar de reclamar com ele de qualquer coisa. Cada vez que ele levantar do computador, igualzinho com um cachorro, levantou para qualquer coisa, ele vai fazer xixi, não tem problema, levantou, você vai lá, dá um beijinho, faz um carinho, dá um docinho, qualquer agrado, qualquer um. Pois bem, marcaram lá, ele tinha data e mês correndo, em 3 meses, não só ele tinha desmontado a mesa do computador na copa, como ele fazia todas as refeições com a família. E aí,
Chegou ao final do programa, ela se apresentou e disse, olha, eu sou treinadora de cachorro, não sei o que, ela explicou tudo. E o cara com o olhão arregalhado assim, eu falei, agora vai dar errado, né? Agora o cara vai brigar com ela, né? Quando acabou, o cara virou para ela e disse o seguinte, se isso é um treinamento, eu só quero que continue, porque foram os 3 melhores meses do meu casamento. Não houve uma briga, não houve uma discussão, não houve uma queixa. Foram os 3 melhores meses. Isso é o poder do amor, que a gente esquece. A gente aposta tanto no poder da força que esquece o poder do amor. Se você realimenta a pessoa, se você reforça a pessoa com algo que ela faz de bom, a tendência é que ela faça de novo. Né? Ao contrário, quando eu brigo com ele porque ele fez algo de ruim, a tendência é que ele faça quando eu não estou. Toda mãe sabe disso. Não mexe ali, virou as costas que o filho faz, vai lá e mexe. Se sou eu que digo para não mexer, quando ele mexe e eu não estou, nada acontece, ele junta a briga comigo. É aquele filho que não vai me contar nada de errado. Né? Tem colegas de trabalho que quebraram o braço durante a infância e levaram 2 dias para contar a mãe que tinham quebrado o braço. Quando não aguentava mais, estava tudo roxo. Ele foi, mãe, eu quebrei o braço. Por quê? Porque ele não confiava na mãe como alguém que pudesse acolher qualquer demanda. A mãe brigava sempre que estava errado. Então ele escondeu ter quebrado o braço. Não faz sentido, faz? Mas ele escondeu. Achou que se escondesse aquele direitinho, nada ia ocorrer. Então, a gente precisa estar atento em como a gente educa os filhos, e muitas vezes a gente está afastando eles. E não nota. Porque a gente não está fazendo só essa campainha. A gente não olha para essa imagem, já não dá um bem-estar. É só olhar, é o leão. Eu não chegaria perto, porque com certeza ela ia me comer. Quando a gente olha de que gracinha, às vezes a gente comete esse erro, né? O pessoal que tem esse zoológico aberto tem um problema danado com ursos. Porque todo mundo olha para aquele e diz, que gracinha, põe a mãozinha e ele come a mãozinha. Nhaque! Que é um animal selvagem. Golfinhos também padecem desse mal. Às vezes as pessoas são atacadas por golfinhos que todo mundo olha para ele tem a boca parecendo um sorriso, todo mundo acha que ele está sempre rindo, né? Não, não está. Ele é um animal selvagem, precisa cuidar de qualquer jeito. Mas essa campanha toca. Os animais, especialmente os mamíferos, têm toda a sua organização, constituem família, constituem sociedades, caçam em grupos, etc. Só com esse aprendizado. E ainda estamos falando da máquina. Ok. Indo adiante. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. Vocês acharam que eu tinha perdido o caminho, né? Eu não lembrava o marco que eu estava falando, mas lembrava sempre. Todas as suas paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. Vou frisar 2 palavras ali. Necessidade. Lembra que eu falei que tudo que é vivo precisa? Necessita. Nós viemos encarnar num planeta em corpos vivos para que a necessidade orientasse a nossa evolução. Porque se eu não precisar de nada, eu sempre brinco com isso, eu sento no domingo e vou ver Faustão. Fico lá babando no sofá, vendo Faustão, se eu não precisar de nada, não é assim? A gente olha para as coisas, se eu não precisar de nada, eu não me mexo. Eu só me mexo quando tem necessidade. Literalmente. E é com qualquer coisa. Eu passo por alguém na rua, e se eu não sinto de alguma forma alguma conexão com isso, eu nem enxergo aquela pessoa caída. Eu passo e não vejo. Eu estou falando concretamente. Teve um cara na USP de São Paulo que fez uma tese sobre invisibilidade social. Ele se vestiu de gari e varreu durante 1 ano a faculdade. Os garis notaram que ele não era um gari. Os outros, seus alunos, ele era mestrando, seus alunos e seus professores, ninguém viu ele. Ninguém sequer olhou para ele e falou, o que você está fazendo aqui? Ninguém viu. E não é que ele se disfarçou, a gente tem que vestir de gari e foi varrer. A gente passa por essas pessoas e apaga elas. Né? Então, necessidade. Se o outro não me fala de alguma forma a esse item, eu não enxergo, isso é um problema. E outra coisa que tem aí é falando que tem ou é numa necessidade ou num sentimento. O que é sentimento? É quando o outro faz eco em mim com alguma coisa. Né? Então, a gente nota que a gente precisa disso aí. Porque, no fim, as paixões não são o mal. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade de um sentimento. Ela se torna má quando tem, por consequência, algum mal. Vou voltar lá na história. Lembra que eu falei que a gente se vicia por qualquer coisa? Né?
as coisas que fazem com que a gente se vicie são coisas boas. Tem gente que se vicia, sabe, em açúcar, né? Sabe? Não sei, imagino quem. Mas tem gente que se vicia em açúcar, não é? Por quê? Comer açúcar é bom. Só que açúcar sempre houve muito pouco na natureza. O que tem de açúcar na fruta é pouco. O que tem de açúcar aqui e ali é pouco. Eu não acho cana em todo lugar. Açúcar era pouco. A gente sempre se acostumou a lidar com açúcar na falta. Então, quando eu arrumava uma fonte de energia, eu consumia rapidamente, porque faltava energia. Agora tem energia de sobra, é um problema. Outras coisas desse tipo também, né? Mesma questão com sexo. Animais não se viciam em sexo. Por quê? Porque eles respondem a uma necessidade só. Quando eles sentem os feromônios, eles vão lá, se reproduzem e acabou. Ok, não tem animal viciado em sexo. Só tem animal viciado em sexo quando eu tranco eles em cativeiro. Especialmente felinos são danados com isso, né? O recorde de um casal de leopardos que filmaram tendo 800 relações sexuais seguidas. Tem gente que diz, nossa, esse leopardo devia estar satisfeito. Não tem mais nada para fazer. Eu vou pegar aquilo que é bom e repetir. 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 Isso é o vício. Por que as pessoas se viciam em cocaína? Porque na hora que ele cheira, a sensação de bem-estar invade. Acabou o efeito, o problema, do mesmo jeito, olhando para mim, olha o problema de novo. Ih, caramba, me dá outra dose. E acabou, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Se eu não resolvo a causa, eu vou ficar igual o leopardo lá. 800 vezes seguidas. Não era por necessidade de sexo. Era uma tentativa de fugir daquele cativeiro. Se eu estou preso num cativeiro, não tenho mais nada para fazer. Recentemente veio à tona uma pesquisa com ratos. Porque tem uma pesquisa famosa, lá da década de 60, que deram água com cocaína para um rato, eletrodos no cérebro dele que estimulavam o certo prazer. Ele apertou o eletrodo até morrer. Uma gaiola onde só tinha ele, a alavanca e mais nada. Né? Aí o pessoal fez a mesma coisa e distribuiu aí sim, com cocaína, num ambiente onde eles tinham várias coisas para fazer. Aí viram que alguns ratos até usavam cocaína, mas a maioria ia brincar nas suas coisas, nas suas rodinhas, ia constituir família, ia ter outras coisas para fazer. A gente muitas vezes vai criando um problema e vai se ensimismando nas coisas. Porque a gente é danado para fazer isso, né? Vamos mais adiante que eu vou falar disso. Não deixei pendurado aí não. Então, olha só. Isso é um esquema antigo. Hoje em dia a neurociência não entende mais assim, mas eu acho ele muito didático. A gente tem uma área do cérebro que trata os automatismos. Eu acabei de falar sobre isso. Não é uma área específica. Antigamente o pessoal achava que estava ligado mais ao arco. Não é isso. A gente tem automatismo no cérebro. Mas esse esquema é um esquema metafórico que funciona ainda muito bem. Tem uma área que está ligada aos automatismos. Como é que eu mexo nelas? Fazendo. Lembra que eu falei? Se eu constituo um hábito, isso termina se introjetando em mim de tal forma que eu não consigo não fazê-lo mais. Fazendo. Tem uma outra área que responde ao que eu sinto. E isso gera motivações. Percebam que motivações não são ações. São tendências. E essas tendências continuam com a gente sempre. Se eu tiver com fome entrar aqui e tiver um banquete ali, a minha vontade vai ser comer. Né? Se for brigadeiro na festa de aniversário, eu vou dizer assim, não, mas eu vou esperar o parabéns. Porque sumiu a vontade? Não, eu continuo com vontade de comer aquele brigadeiro, estou com fome. Mas eu vou usar o pensamento para administrar essa motivação. Por isso a gente encarna, pessoal. Porque quando eu estou lá do lado de lá, né, eu lembro sempre daquela situação, está André Luiz e, se não me engano, é Lízias, na porta do nosso lar, aí chega uma mulher sofrida, né? E aí, quando eles estão conversando, eles já prestam atenção nela, e ela tem marcas porque ela fazia abortos. Né? Quando eles prestam atenção no perispírito, eles veem as marcas que a própria consciência daquela mulher fez cada vez que ela matou um feto. Ela sabia, e todos sabem disso, né, que cada vez que eu faço uma coisa dessa, eu estou privando uma vida de se desenvolver. Não tem como eu ser vivo e dizer, eu vou privar alguém da oportunidade de se desenvolver e não achar que isso causa alguma coisa em mim. Causa. Ah, não, mas eu não sinto nada, eu sou insensível. Mentira. Isso é uma elaboração mental posterior. Naquela hora você sente isso, marca o seu perispírito. Eles, quando olham para ela, percebem, dizem, olha, viu, mas ela
né? Já fez vários abortos. Ela foge. Não são eles que viram e dizem, não, aqui em nosso lar não tem lugar para você não, pode ir embora. Não é isso não. Ela foge. Quando eu estou encarnado, a grande vantagem que eu ganho é que eu sou capaz de pensar em que eu quero ser. E não só no eu que eu sou. Os animais não têm isso. Isso é literalmente consciência. A capacidade de trabalhar com os símbolos e pensar que eu quero ser. Quando eu penso que eu quero ser, quando a motivação me atinge, eu posso decidir o que vou fazer. Né? A gente não costuma fazer muito bem isso, não. Propaganda sabe disso. Eles colocam uma mulher bonita para vender cigarro, carro, não sei o que, não faz sentido nenhum, né? Quem achava que se filmasse Hollywood ia virar campeão de surf? Ninguém achava isso. Mas funciona porque vai na motivação. É antes do pensamento. Se eu não penso sobre isso, eu faço bobagem. Muito comum. Desejo sexual é desse jeito. Ele não desaparece em ninguém, nem com a idade. As pessoas supõem que desaparece com a idade. Então eu vou lá e olho alguém que é atrativo para mim. O que eu faço? Nada. Eu vou ver, apreciar esteticamente e dizer, que legal. Ótimo. Mas isso é pensar o que eu quero ser. Porque senão eu sou muitas vezes, eu uso o pensamento no sentido oposto. Eu vejo isso, viu? Está vendo? Fiquei apaixonado. Ela é a razão do meu viver. Né? Como eu não pensei nisso? Pronto. Está aí. Pus à falência um casamento porque eu não usei o pensamento. É muito engraçado que essas três instâncias, agir, sentir e pensar, que literalmente estão ligados com o tipo de processamento dos répteis, dos mamíferos e dos humanos, também está na doutrina, né? Primeira revelação, Moisés: não roubar, não matar, não, disciplina, faça. Não vem com desculpa, faz certo, ponto. Depois vem Jesus, sentir. Perceba o outro como se fosse você e veja o que você faria você nessa situação. Não é sentir? Não é literalmente estimulando a parte do pensamento emocional? Se vincule ao outro, responsabilize o outro. E Kardec: pense sobre o assunto, não vem com esse papo não, porque 2 mais 2 são 4. Lei de causa e efeito, reencarnação. Não adianta dizer que você não sabia, né? A gente vai. Continuando ainda. O problema é que no pensamento, né, eu sou capaz de construir uma coisa que os animais não têm. Desejo. Ah, mas meu cachorro tem desejo. Ele chega lá e de vez em quando quer comer o negócio que eu escondi no sei onde. Não, ele tem necessidade. Né? E como eu falei, animais domésticos estão submetidos a situação de privação terrível. Cachorros são animais gregários. Eles vivem em bandos hierarquizados. Quando eu deixo meu cachorrinho em casa, ele morreu. Ele acha que ele não existe mais. Ele não tem um bando. Um cachorro solitário é um cachorro morto. Ele sente isso desse jeito. Né? Então, assim, às vezes a gente vai gerando sofrimento dos animais sem nem perceber isso. Porque quando a gente chega, óbvio que ele recebe a gente como se ele tivesse renascido. É o bando dele chegando. Né? Então você vê literalmente isso. Às vezes ele vem num desespero de alegria que a gente não percebe que é ele, tá? Nascendo de novo. Puxa, não morri. Me achei de novo. Estava num deserto e me achei. É por isso que às vezes ele vai onde tem mais o cheiro da gente e ataca, né? Na nossa cama, no nosso sapato, essas coisas. Mas nós somos capazes de construir desejo. Qual a diferença do desejo e da necessidade? Isso é importante. É fácil de pensar assim. Se eu disser para vocês não respirem mais, vocês vão dizer o quê? Ficou maluco? Né? Mas não pode ser, sabe? Como não respira? Né? Ficou doido, cara. Respirar é uma necessidade minha. Eu não posso abrir mão dela. Não é? Não posso. Não há como. Não há como. É tão comum que, por ser algo farto que a gente está acostumado, ninguém respira demais, né? A gente só respira demais com crise de ansiedade. Ninguém respira demais. Mas o desejo é uma construção simbólica que eu faço só com os meus pensamentos, porque a consciência me permitiu isso. Quando eu passei a entender as coisas como objetos, eu posso concatená-los na minha cabeça. E eu começo a criar necessidades que não existem.
Elas são desejos e não necessidades. Não é algo que eu não posso viver sem, mas é algo que eu quero. E conseguir diferenciar isso, muitas vezes, é a solução para eu não entrar num vórtice que muitas vezes me prende, porque eu invento o que eu tenho que ter, e aí a gente inventa a coisa que quiser. Né? E as coisas que eu vou falar, e vocês vão concordar que muitas vezes é o que a gente diz. Eu tenho que ter um bom emprego. E quanta gente se perdeu porque jogou sua vocação fora e foi escolher aquilo que dava dinheiro. Né? Não, eu tenho que ter uma boa mulher. Não, uma boa mulher é que já está com você. Já de cara. Né? Porque ninguém fica no que não quer. Se eu estou com alguém, é porque eu tenho algum vínculo com ela. Então é melhor eu investir naquilo e descobrir que vínculo é esse e fazer com que ele seja saneado do que eu sair tentando de novo, tudo de novo com alguém. Né? Porque é muito complicada essa história. Mas o desejo é um problema sério. Por quê? Porque ele gera uma dor que é complicada. Por quê? Cada vez que eu não tenho o que eu necessito, isso dói. Literalmente dói. Quando eu estou com fome, dói. Quando eu estou sem proteção, sem abrigo, sem amparo, sem o meu território, isso dói. Quando eu estou sem ninguém, dói. Isso são necessidades. Mas o desejo causa sofrimento. Sofrimento é diferente da dor. Por isso que lá no Gênesis o pessoal diz: o homem foi expulso do paraíso, não é isso? Inclusive as pessoas se confundem, muitas vezes botam sexo nessa história. Não tem nada a ver com sexo. Né? Na verdade, tem uma situação inversa. Já passei até da hora, né? Não, tem mais 10 minutos. Ok. Não, tem mais 5 agora. Então vamos lá. Então vou logo passar o outro aqui. Eu botei já de propósito, paixões irresistíveis de vontades. Por quê? Lá em Kardec fala assim, muitas pessoas dizem eu quero, mas a vontade está só nos lábios. Por que eu botei de propósito isso? Que são as duas condições que normalmente geram sofrimento na gente. Ou eu não quero uma coisa e continuo fazendo, ou eu quero uma coisa e não faço. A dieta é o tipo exemplo disso. Eu quero fazer dieta, aí, não, tipo segunda-feira, não. Mas é só um docinho, é só um bolinho, não, a gente deixa para depois. Necessidade ou desejo, eu coloquei ali. Por quê? Porque é preciso que eu esteja sempre pensando sobre isso. A minha consciência me engana. Voltando lá para o Gênesis que eu falei. Qual é a história do Gênesis? Está lá Adão e Eva, simbólico isso é metafórico, ok? Está Adão e Eva, ou seja, os homens, depois de já dar nome a tudo, né, eles deram nome a tudo, e aí tem uma árvore lá que Deus disse, olha, daquela não, tá bom? Combinado? Pode fazer o que quiser, mas daquela não. É a árvore do bem e do mal. Eu vou lá, pego aquele fruto e como. Eu me aproprio da capacidade de decidir se aquilo é bom ou não. Eu me aproprio da capacidade de elaborar na minha cabeça as coisas e dizer se aquilo é bom ou não. Se eu firo alguém, isso é bom ou não? Peraí, mas quando alguém me fere, dói a beça. Ah, não, então isso é ruim. Eu sei agora, eu sou capaz de pensar. O leão, quando vai lá e dá uma patada em você, ele não vai pensar, mas se alguém me desse uma patada, ia doer. Não. Ele não tem essa capacidade cognitiva de trabalhar símbolos mentais, de construir a consequência na sua cabeça. Nós temos. E quando nós ganhamos isso, eu passo a não viver mais no mundo só de presente. Porque o mundo dos animais é um mundo de presente. Se eu chegar em casa e pisar no rabo do cachorro, ele vai virar e vai morder o meu pé para que eu tire o pé de cima. E no momento seguinte, quando eu tirar o pé dele, ele vai voltar a gostar de mim como se eu nunca tivesse pisado no pé dele. Né? Se todo dia que eu chego eu piso, ele vai passar simplesmente a me esperar mais longe da porta. Ele espera lá, eu entro, quando eu sentar ele vem fazer festa. Né? Ele não vai ficar pensando, não, poxa, será que eu acho que ele tem que fazer mal. Não, isso não tem a ver com a realidade animal. Nós temos. Nós trabalhamos isso na cabeça e criamos tanto desejos quanto muitas vezes desafetos. Quantos desafetos são criados só na minha cabeça? Não, poxa, sabe o que é? Fulano, eu acho que fulano tem que fazer mal. Sei não. Está me olhando de um jeito esquisito. Pronto. Eu inventei um desafeto que não está lá. Então eu coloquei ali, ó.
Evolução intelectual é descobrir como atender às necessidades. Nós viemos para um mundo primitivo para trabalhar isso, para evoluir intelectualmente, buscando no mundo o que atende às minhas necessidades. E a evolução moral tem a ver com descobrir como administrar os meus desejos. E quando eu faço isso, eu estou fazendo no sentido oposto, se é de dentro para fora, eu trago ao mundo o meu desejo. Eu quero que esse mundo seja bom. E eu passo a agir para que isso aconteça. É um desejo meu. Eu sou co-criador. Eu crio na minha cabeça um projeto de mundo e implemento ele nas minhas ações. Então percebem que tem um sentido oposto. O desenvolvimento intelectual tem muito a ver, até o composto, com a preguiça, né? Com atender minhas necessidades. E aí, quando isso está atendido, eu sou capaz de começar a implementar no mundo o meu projeto de mundo. E aí, Kardec vai dar a definição de virtude, né? Resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Eu brinquei aqui com arrastamento, né? De propósito, não sei se dá para ver um cachorro pequenininho levando, porque a gente faz isso com as más tendências, né? A gente pega e diz que não tem jeito, puxa, né? Você pega e, sei lá, né? Você chega em casa e está o seu filho adolescente com a namorada e já com 12 anos estão transando. Ele diz, não, mas que eu não resisti. Claro que podia resistir. Ele não queria resistir. O que ocorreu é que a gente precisa desenvolver essa resistência voluntária. Como? Pensando sobre o resultado das nossas ações. E a gente consegue perceber muito bem a virtude quando a gente percebe o sacrifício do interesse pessoal. Quando eu começo a abrir mão daquilo que eu preciso em favor do meu projeto de mundo, eu começo a desenvolver virtude. Isso é a caridade desinteressada. Aí a gente começa a olhar para aquele dito, percebe que eu fiz um percurso propositalmente científico, de Kardec, quando diz assim, fora da caridade não há salvação, e entendeu o que ele está falando. É quando eu começo a abrir mão até daquilo que eu preciso em favor daquilo que eu quero criar no mundo, que eu estou começando a me elevar. Eu estou saindo do rédeo ao chão, onde eu só buscava os meus interesses, onde eu só buscava as minhas necessidades, onde eu só queria comer, dormir e me abrigar e mais nada, e começando a transformar o mundo em algo que eu queira. Ainda, ele vai falar, eu passei os 10 minutos, daqui a pouco ele vai me cortar. Ainda vai falar sobre a imperfeição. Como é que eu percebo a imperfeição? Né? Um homem pode possuir qualidades reais que a fazem para o mundo um homem de bem. Às vezes as pessoas olham para alguém e dizem, não, esse é um homem de bem. Mas basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir a fundo, né? O apego das coisas materiais é um indício notório da inferioridade. Pois quanto mais o homem se apega aos bens desse mundo, menos compreende seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Aí a gente entende, é por isso que quando o pessoal diz, olha, se desapega das coisas materiais, senão você vai desencarnar e vai ficar aqui, né, marcando passo. Porque à medida que eu começo a colocar esse projeto, começo a colocar aquilo que eu pretendo criar no mundo, e percebo que eu ainda sou imperfeito, aquilo que eu penso, obviamente, não vai ser o melhor para todos. Eu preciso ter consciência disso. O meu projeto de mundo não é o projeto de Deus, porque isso é muito legal a gente ter atento, né? Você faz, não está funcionando. Lembra lá da história da matéria? Se não funciona, deixa que se dissipe. Deixa lá. E vai investir sua energia no que funciona, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. A moral sem ações é como a semente sem trabalho. Né? De que vos serve a semente se não fizer frutificar para vos alimentar? São os frutos que importam. Então é importante que eu esteja implementando meus projetos de mundo e vendo seus resultados. E fazendo isso, eu consigo naturalmente ir evoluindo sem me notar, sem aquele esforço que é resultante muitas vezes da dor, que me empurra para frente. Por fim, e aí é o último mesmo, tá? Por fim, de verdade, é a questão da desilusão. Toda vez que eu crio um projeto na minha mente, muitas vezes eu sofro porque ele se desfaz. E aí eu botei o Chico falando da desilusão de agora, será a bênção de amanhã. E a desilusão é a visita da verdade. Quantas vezes eu não crio um projeto na minha mente e digo, não, é assim que tem que ser, seja o que for. Né? Eu brinco isso com...
Eu tenho um filho já de 30 anos, né? E um belo dia ele chegou para mim, ainda aos 8, lá quando ele gostava de jogar xadrez, disse: você, professor de xadrez? Eu falei: ai meu Deus, vou sustentar ele pro resto da vida, né? Professor de xadrez, né? Nada, muito pelo contrário, foi bem diferente do que eu pensei, porque ele se interessou por isso, por educação, hoje em dia dirige escola e está tocando a vida dele em frente muito mais rápido do que eu vi outras pessoas com carreiras. Não, vai ser, sei lá, programador, vai ser engenheiro, vai ser não sei o quê, construírem, né? Eu não sei qual é o projeto que funciona, eu estou ali para dar suporte. Mas eu tenho que estar atento para não sofrer com a desilusão. Ele chegou para mim e disse: você é professor de xadrez e você sofreu lá. Meu Deus. Por sorte, assim, eu sempre disse para ele: trabalhe com o que você gosta. Porque se ficar trabalhando com o que não gosta, ficar 8 horas por dia fazendo algo que você não gosta, é uma prisão. Independente do que seja. Então, se você quer ser qualquer coisa, como é que é o nome da profissão? Oceanografia é um oceanógrafo, tá certo? Vai ter. Tá bom, vai ser. Aí você gosta? Vai ser. Seja o melhor possível da sua profissão, porque vai ter lugar. Ah, mas eu não vou ganhar milhares de... Não tem problema. Você vai ser feliz por estar fazendo o que gosta. A gente se desilude muito fácil quando os projetos não se implementam. É só lembrar que os projetos são meus. E Deus é que está no meio. Deus sabe muito bem o que funciona e o que não funciona. Não adianta eu brigar porque o cinturão de asteroides não vai sair de lá porque eu quero. É preciso que eu esteja atento. Bom, espero que eu tenha feito a trajetória que eu me pretendi fazer. Qualquer coisa, tenho contato. Eu tenho até um blog falando sobre coisas espirituais. Às vezes eu ponho até os PowerPoints das palestras lá. Esse é o espírito da coisa no WordPress. Ok?